Salmo 42, Salmo 43 são os textos bíblicos para esta meditação. Temos dois salmos que nós colocamos lado a lado. Gostamos de falar dos salmos aqui na igreja. Jesus gostava dos salmos, Lutero gostava dos salmos, Bonovox do YouTube também. Creio que estamos em boa companhia para salmodiarmos. E nesta noite, nesta reflexão, o Salmo 42 e o Salmo 43. Poderíamos usar só um dos salmos, mas os dois, de certa forma, fazem uma dobradinha. É como se fossem duas estrofes de um dos hinos dos filhos de Corá. Dos filhos de Corá, que nós não sabemos quem realmente são. Primeiro Salmo 42, talvez você já ouviu em alguma canção, particularmente para mim, ela toca muito meu coração, porque cresci ouvindo Padre Marcelo Rossi, cantando assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, o Espírito de Deus. Lembram? Apenas uma das muitas belas canções com estas imagens preciosas do Salmo 42 e do Salmo 43. Nós estamos hoje estudando estes salmos para também dar uma continuidade no tema do domingo passado aqui na igreja. Nós exploramos Abacuque, capítulo 1 e capítulo 2, tema da espera em Deus, o tema da vida pela fé, o tema das questões, das crises existenciais, espirituais, que nós muitas vezes temos na vida, que nos fazem questionar a Deus, questionar a nós próprios. Também somos questionados por outras pessoas. E este tema que nós já construímos domingo passado na mensagem, hoje então, de certa forma, nós damos continuidade, fazemos um capítulo final para fortalecer a cada um de vocês muito bem nesta ideia importante da espera em Deus, a ânsia por Deus, na vida não por vista, mas a vida pela fé. Para a gente entender o que o salmista está descrevendo aqui nestes dois salmos, o que poderia ter causado esta situação e até alguns caminhos que ele propõe. É o nosso itinerário desta noite. Nós começamos falando um pouco da situação que a gente percebe aqui nestes dois salmos. O Salmo 43 termina com um versículo-chave que funciona como um refrão nos dois salmos. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? 3 vezes nestes dois salmos nós escutamos esta fala. Ela representa o que está acontecendo com o salmista. E nós começamos a ter uma ideia do que está por trás desta frase no começo do Salmo 42, quando lemos: como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. É a imagem de um corso, uma espécie de veado, e ele está suspirando por águas. Eu li um comentário que defende a tese de que a cena ela é mais dramática do que nós normalmente a pintamos. Esqueça a imagem de um Bambi passeando pela floresta à procura de um córrego para refrescar-se um pouco numa manhã de sol, enquanto seu lobo não vem. O quadro aqui seria outro, na verdade. É mais de um bicho vagueando, trêmulo, morto de sede. E que animal chega a este estado de repente? Que animal
espera até estar extremamente extenuado para só então buscar o líquido que precisa para saciar sua sequidão. Corços não são estúpidos. Ou algo trágico aconteceu, tipo ele precisou fugir de um predador e está longe do seu habitat, cansado e sem saber onde há fluxo de água, ou há um problema com o rio que ele conhece, com o rio que ele sempre recorre. Poderia ser isso. A fonte, quem sabe tenha ficado seca, e a corça agora ronda com saudades das águas que em algum momento ela encontrou ali. Seria esse o lamento do filho de Corá? Sou como uma corça e Deus como um rio seco. Estou com sede do Deus vivo. Não é que eu não creio em Deus, mas é que Ele não me responde. Não sei o que aconteceu com a gente. Me identifico um pouco com esse drama. A sede, a seca, a dificuldade de acessar água. O sentimento de quem sabe que Deus existe, de quem conhece os axiomas doutrinários sobre esse Deus e está tentando se relacionar com Ele, mas não se sente correspondido. A troca não está, por alguma razão, funcionando. O eu te dou e você me dá não está mais acontecendo. A gente segue no texto e ele diz assim: quando eu verei a face de Deus de novo? Vejam que é da face de Deus que o poeta tem saudade. Ele perdeu o semblante de Deus. Deus parece escondido, o rio parece seco. Não está sofrendo porque perdeu a fé na existência de Deus. Sofre porque este Deus, aparentemente, lhe deu as costas. A alma anela a fronte, a face de Deus. Vocês já se sentiram assim? Com saudade da face de Deus, do seu sorriso aberto para você? Está você passando por uma temporada de ter que lidar com as costas de Deus? Se sim, talvez esse salmo seja para você. Com certeza, ele já foi para mim muitas vezes. Este salmo é, entre outras coisas, para quem apostou que a decisão de se tornar um cristão, de se tornar um líder da igreja, até um pastor, nos daria livre e total acesso à face de Deus. Esse salmo é para quem alguma vez já cansou de esperar por uma resposta, por uma bênção, por um sinal dos céus de que sim está no caminho certo. Para quem até tinha ouvido falar que no mundo terás aflições, mas que nunca poderia imaginar que o silêncio e a sensação de desprezo poderia eventualmente vir do próprio Deus. Podemos estar assim, como filho de Corá, se pensamentos, certezas que normalmente nos confortavam, estão sendo questionados e não nos confortam mais. Tanto. Se promessas que nós nos agarrávamos estão agora como galhos quebrados, não nos sustentam mais, como antes. Não é a existência de Deus o problema, é a sua realidade, a sua presença no nosso dia a dia, é a sua validação para a nossa fé, para o nosso ministério. Seca espiritual. Sede da presença viva, perceptível e recíproca de Deus. Uma distância que, pelo menos nestes salmos, nada tem a ver com um daqueles pecados que atraem ratos na nossa vida. Há outros salmos onde
vai haver uma conexão entre a aridez espiritual com um sentimento de culpa. Não aqui. O filho de Corá lamenta a seca e reconhece a sede, mas em nenhum momento deste salmo se menciona que talvez ele tenha pisado na bola. Seria mais fácil. Confessa teu pecado e ponto. Penitencie-se, tudo voltará à vida normal. Nada disso, gente. A seca veio visitá-lo. E nestes salmos, não foi ele quem, a princípio, a convidou. Este detalhe é importante porque às vezes nós ouvimos por aí que se alguma coisa está mal em nossa vida, deve ser porque o passado está batendo a nossa porta. Fizemos algo errado, nos apartamos da vontade de Deus e precisamos nos arrepender. Podemos chegar a ser exageradamente autocríticos e até bem moralistas neste assunto da seca espiritual. Está aqui um cara que não fez nenhuma besteira e ainda assim está morrendo de sede, espiritualmente falando. Não há neste salmo um eu, pobre, miserável, pecador, te confesso. E apesar de que seca espiritual até pode ser resultado de estarmos com o nosso saco cheio de lixo não confessado, o ponto aqui é que pode acontecer independentemente disso. Pode acontecer com a gente independentemente de quão caprichosos estejamos sendo em nossos labores espirituais. Independente de quão em dia estejamos com os nossos hábitos penitenciais. Vejam, meus irmãos e irmãs, que a vida cristã forte, alimentada, saudável, não cabe numa fórmula matemática. É importante que a gente se lembre disso. Para quem é um cristão mais novo na fé, ou para quem é um líder mais verde, por exemplo, porque a primeira vez que isso acontece, a gente meio que surta. A gente começa a duvidar do nosso chamado. A gente pode começar a achar que talvez nossa vida em Cristo, nossa vida na igreja, seja meio que uma ilusão. Podemos chegar a suspeitar que a nossa fé é uma fraude. Um monte de insegurança pode surgir para a gente que está começando se a gente se topa com uma temporada de seca. E até para quem tem mais tempo na liderança da igreja, igualmente é importante a consciência da possibilidade de tempos de estiagem. Não porque nos surpreendemos com ela, mas porque talvez a gente seja parte de uma geração que não recebeu permissão para tratar dela com o devido cuidado. E por isso, não passamos por ela fazendo uso de todos os recursos que a graça de Deus nos disponibiliza. Possíveis causas. Nos Salmos 42 e 43, percebemos algumas possíveis causas para o filho de Corá estar do jeito que está. Eu digo possíveis, e o adjetivo possível é extremamente recomendável aqui. Por quê? Porque as coisas que eu vou pensar do texto não necessariamente causam esta condição na nossa vida. Podem até causar, tendem até a fazer parte, mas nem sempre. Primeiro, vemos uma desconexão da comunidade. Notem, eu lembro quando eu ia à casa de Deus, eu guiava o povo e todos íamos caminhando juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Ele se lembra com saudade do tempo que tinha comunhão com o povo de Deus, quando tinha o hábito de frequentar o templo, liderar o louvor lá, dar o tom para as festas, compor a liturgia. E agora ele está longe, longe da capela, longe do coral, longe dos irmãos e irmãs. Ele está no norte, nas montanhas de Hermon, difícil acesso, isolado, desigrejado, sozinho.
não sabemos se ele está lá exilado, não sabemos se ele migrou para lá em busca de melhores condições de trabalho, não sabemos o porquê, mas o porquê não é o ponto. O ponto é a vida com Deus em nossas casas, em nossa solitude, e a vida com Deus na casa dele. A oração e leitura bíblica pessoal e a oração e leitura bíblica comunitária. A adoração individual, cada um por si, e a adoração pública, culto público. As duas ações não são as mesmas e a gente precisa de ambas. Isso vocês já sabem, eu quero crer. Irmãos e irmãs na fé que nos acompanham aqui, filhos de Deus que não carecem de comunhão. Talvez com a questão da pandemia, muitos de nós nos isolamos, ficamos em casa e passamos a deixar de frequentar os templos, as reuniões, os encontros das nossas igrejas. E aqui está um salmo que nos chama atenção para isso. Talvez você está no outro espectro, seja alguém que vai muito à igreja, que até esteja sofrendo pelo excesso de encontros e atividades. Mas merece ser lembrado aqui que é possível a gente estar super ativo, super exposto, super rodeado de irmãos na fé e eventos igrejeiros e ainda assim se sentir sozinho e escanteado. Se a nossa comunhão cristã for mais de cafezinho, de amenidades, de atas e reuniões administrativas, do que confissão e absolvição, do que aconselhamento mútuo, de que carregar as cargas uns dos outros, de ágape, para que a secura espiritual não nos machuque demais e não suspiremos de sede, é preciso que nós bebamos muito mais do que cafezinho e chimarrão juntos. Ainda que as duas coisas podem até fazer bem, é preciso que tomemos a ceia com consciência do que nós estamos fazendo quando a tomamos e aprofundemos mais o que significa ser povo, membros do mesmo corpo, responsabilidades, compromissos, simbiose. E daí, sempre de novo, é importante ouvirmos essa verdade sobre a relevância, a essência, a importância de pertencermos ao corpo de Cristo e de estarmos lá no corpo de Cristo presentes, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, integralmente, conscientemente. Porque o afastamento da comunidade ou uma participação preguiçosa, uma participação burocrática, ou então ficarmos simplesmente em nossos sofás, em nossos computadores, de longe, assistindo, tudo isso pode causar em nós o que causou no salmista. Estarmos eventualmente, de repente, nos sentindo no topo de uma montanha, isolados, nos perguntando: onde é que foi todo mundo? Deus, cadê o Senhor? Estou seco. Falta de comunhão. Mas dia menos dia provoca secura em nós. A segunda possível causa da seca do salmista é a desilusão com eventos da vida. Onde está o seu Deus? O salmista ouve lá pelas tantas. Os inimigos deste salmo não são como os inimigos de outros salmos. Em muitos outros salmos, os inimigos querem tirar a vida do salmista. Neste salmo, os salmistas atacam com críticas, com afrontas. Eles estão por perto e provocam com a pergunta: onde é que está o Deus de você?
E eles chegam a causar estrago porque 2 vezes o salmista desabafa. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que eu tenho que estar sofrendo por causa da maldade dos meus inimigos? O que significa, gente? De novo, não sabemos os detalhes, mas sabemos que alguma coisa muito decepcionante está acontecendo, porque ninguém pergunta para você onde está o seu Deus, a menos de que as coisas que você está vivendo na sua vida não combinem com a ideia de um Deus amoroso e presente na sua vida. Por isso a pergunta onde está seu Deus, ela é mais bem entendida desse jeito. Se Deus é mesmo Deus, se Deus é mesmo seu Deus, e se Ele realmente está do seu lado, se Deus é realmente quem você diz que Ele é, por que está acontecendo isso com você? Por que esse câncer? Por que essa temporada desempregado? Por que esse divórcio? Por que esse problema com seu filho? Coisas que nos afligem de tempos em tempos. Por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que me abandonou? Desilusões com eventos difíceis, trágicos da vida, podem nos levar à seca espiritual. E há uma terceira causa possível ainda neste salmo, que são problemas de saúde, gente. Veja no versículo 3. Choro dia e noite e as lágrimas são o meu alimento. Esse cara está doente também. Ele não está comendo, a única coisa que ele come são as suas lágrimas. Outra coisa, ele também não está dormindo. Ele diz que as lágrimas são o seu sustento de dia e de noite. Choro a noite inteira. O que isso significa? Talvez são sintomas de depressão. Não sabemos o que veio antes. Pode ser solidão, que a depressão o levou a isso, mas agora a gente sabe que ele não vai sair do buraco tão facilmente, porque a insônia e a desnutrição agravam a situação. Nossa saúde física importa. O que acontece com os nossos corpos é de extrema relevância também para o nosso bem-estar espiritual. Se nós não precisamos ser moralistas, nem individualistas, também não devemos ser dualistas, acreditando que o nosso corpo não tem nada a ver com a nossa alma. O versículo 3 parece estar nos sugerindo que tudo está conectado. Pessoas racionalistas, materialistas, tendem a dizer, é tudo físico. Ansiedade, depressão, tudo físico. Tome esse remédio, faça essa terapia. Só que religiosos fanáticos tendem a ir para o outro extremo, é tudo espiritual. Tem que orar mais, tem que fazer mais isso na igreja. Tome esta Bíblia, leia esse versículo. Aqui nós estamos vendo uma visão hebraico-cristã multidimensional, não reducionista, que reconhece que muitas vezes as duas coisas estão envolvidas no nosso mal-estar, tanto uma desnutrição física como na desnutrição espiritual, tanto o cuidado com o nosso corpo, alimentação, sono, exercícios e uma série de outras coisas que poderíamos citar, como também o cuidado com o nosso espírito são importantes, estão casados. Meus irmãos, os caminhos propostos. Os Salmos 42 e 43 não estão na Bíblia para nos dar uma receita. Não é um manual para nós passarmos por um tempo de seca espiritual, por assim dizer, mas há algumas atitudes, alguns caminhos permeados da graça de Deus que a gente pode identificar e que podem ser úteis, sim, na nossa vida cristã, especialmente nesses momentos de espera em Deus e de questionamentos. Primeiro, o filho de Corá, com estes 2 salmos, ele está desabafando. Os 2 salmos são isso, gente, um grande desabafo. Não sinto Deus, não estou aproveitando nada da reunião, não estou ganhando nada com a oração, com o estudo da Bíblia, não sinto Deus comigo nesse momento. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma oração de lamento.
honesta. É a primeira coisa que está aqui para a gente. Se não estamos sentindo Deus, se sentimos que tudo está errado, o salmista nos ensina: não se engane, não negue, bote para fora, fale a respeito, fale com alguém, fale com Deus, fale com seu pastor, faça o que o salmista fez. Diga para Deus que está com saudade dele. Diga para Deus o quanto ele tem feito falta para você. Fale para esse Deus supostamente ausente sobre essa tal suposta ausência. Cobre ele por isso, respeitosamente, se for o caso. O nosso Deus aguenta. Primeira coisa que o Salmo parece nos ensinar: não ignore sua sede. Não jogue ela para debaixo do tapete. Faça uso da riqueza das orações de lamento que nós encontramos na Bíblia. Segundo, o salmista reflete sobre suas esperanças. Tem um refrão que aparece 3 vezes que eu já citei. É o tema dos 2 salmos. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei minha esperança em Deus e o louvarei. E a gente pode olhar para esse refrão como uma pergunta retórica, mas eu acho que não se trata disso. Parece que, na verdade, ele está se perguntando a si mesmo por que está abatida a sua alma. Parece que ele está meio que se autoexaminando. Por que eu estou assim? E depois de perguntar isso, ele fala de esperança, por sua esperança. Parece que ele chegou à conclusão que sua tristeza decorre do fato dele ter colocado suas esperanças em coisas que não cumprem o que prometem. Não dá para saber, no caso dele, mas a gente sabe da gente, porque às vezes a gente aposta tudo em nossos filhos, a gente aposta tudo em nossa carreira, a gente aposta tudo numa pós-graduação, a gente aposta tudo num projeto, a gente aposta tudo num candidato. E quando eles nos decepcionam de alguma forma, quando não funcionam como sonhamos, tudo cai por terra, ficamos devastados, e aí é quando nós podemos reorientar a nossa esperança daquilo que é passageiro para aquilo que é eterno, daquilo que até pode ter certa importância momentânea, para aquele que é o fundamento de tudo, a razão de tudo. O que o salmista está dizendo: eu estou me dando conta que uma das razões pelas quais a minha alma está abatida é porque aconteceram coisas na minha vida que me fizeram enxergar que as minhas esperanças estavam no lugar errado. Isso é um lado positivo da seca. Tempos de seca espiritual são tempos de revisar, de olhar para onde está posta a nossa esperança. É o que o salmista está fazendo, e é um caminho extremamente saudável para a nossa fé. Terceiro, o salmista recorda a graça e a misericórdia de Deus. O meu coração está profundamente abatido e eu penso em Deus. Ele não pensa aqui numa divindade genérica qualquer. Ele pensa no Deus que se revelou na história. No Deus que é o seu Salvador e o seu Deus, 42:5. No Deus que lhe dá vida, 42:8. Proteção, 43:2. Misericórdia, 42:8. Ele está pensando sobre sua vida, ele está pensando sobre sua caminhada como povo, e ele está lembrando a ação amorosa de Deus na história. Ele está vendo um Deus de graça em tudo isso, e ele começa então a fazer música com isso. Ele fala que vai voltar a tocar sua harpa, ele vai tornar a graça de Deus em música e vai cantar para si mesmo durante a noite. E por último, amados, poderíamos dizer que o salmista nos inspira a fazer uma última coisa, que é pregar para nós mesmos. Reparem que os refrãos não são orações. Tem uma hora que não é com Deus que ele fala,
Ele não está dizendo, por que estou tão abatido, ó meu Deus? E também não está falando com a gente, por que estou tão seco, ó meus amigos? Ele está dizendo, olhem, por que é que eu estou com sede, ó minha alma? Ele já desabafou, ele já analisou suas esperanças, ele já recordou a graça de Deus, e aí ele chega a um ponto que ele para de escutar seu coração e passa a falar para o seu coração. Nós, às vezes, cristãos, e pastores especialmente, somos muito bons em pregar para os outros. A gente também pode pregar para a gente mesmo. Em tempos de seca, a gente acorda de manhã, vai dormir à noite, e o nosso coração está lá, ai, 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 ó meu Deus, o que está acontecendo? Ó céus, ó vida. Em algum momento chega a hora da gente dizer para o nosso coração, escuta aqui, fica quietinho agora, escute o que a palavra de Deus tem a dizer para você. O salmista fez e a gente pode fazer também. E a gente tem um recurso que ele não tinha, o evangelho ainda mais claro e mais vivificador do que ele tinha. Nós podemos pregar o evangelho ao nosso coração com uma mensagem ainda mais poderosa que o salmista podia. E eu explico. É que o grande problema da seca espiritual é a gente dizer, Deus finalmente desistiu de mim, Deus desistiu de aturar meus altos e baixos, Deus desistiu de aturar minhas covardias, meus pecados, até acho que Ele desistiu de mim. Ele não está mais nem aí para mim. E claro, faz todo sentido, Ele está coberto de razão, porque eu não mereço mesmo, eu sou um idiota, eu sou um fracasso, eu sou inadequado para ser cristão, para ser líder, Deus deve ter me abandonado. Não, diz o filho de Corá para o seu coração, eu ainda vou adorá-lo porque Ele é um Deus de amor. Ele há de voltar a se fazer presente na minha vida. O filho de Corá colocava sua esperança nas promessas que Deus lhe havia dado. Nós também podemos colocar nossas esperanças nas promessas que Deus nos faz, de coisas que Ele vai fazer. Mas podemos colocar nossas esperanças nas ações, no cumprimento de promessas que Deus já realizou. Nós não conhecemos a Deus como aquele que prometeu não nos abandonar. Nós conhecemos a Deus como aquele que cumpriu sua promessa e não nos abandonou. A gente pode ler o Salmo 42 e 43 e lembrar aquele que foi a corça sedenta, que derradeiramente disse numa cruz, tenho sede, estou morrendo de sede. Ler estes salmos e ouvir aquele que de uma vez por todas desabafou, meu Deus, por que me abandonastes? Ler esta poesia e pensar naquele de quem os amigos zombavam, onde está seu Deus? Vamos ver se Ele vai vir te salvar agora. Veja, Jesus Cristo experimentou realmente não apenas a sensação de perder Deus, da ausência de Deus, Ele na cruz literalmente perdeu a Deus mesmo confiando nele. Ele teve sede seca no seu mais alto grau. Sabe por quê? Para que vocês e eu, apesar das nossas contradições, nunca tenhamos que passar um dia sequer sem a presença de Deus, sem sua graça e seu perdão, para que nós nunca fôssemos abandonados por Ele, para que nós nunca corrêssemos qualquer risco de que Deus desiste de nós. Deus tratou Jesus como nós merecíamos, para que nós pudéssemos receber seu compromisso e seu amor incondicionalmente. O salmista se agarrava nas promessas disso. Nós
nos agarramos no cumprimento destas promessas. E por isso você pode dizer nos seus dias ruins: Deus está com você. Pregue Jesus Cristo para os outros, pregue Ele também para si mesmo, porque Ele é para você. Você aí que está me ouvindo. Cedo ou tarde, meus irmãos e irmãs, o rio voltará a dar água. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cedo ou tarde, sairemos de um eventual buraco espiritual e sairemos melhor dele. Cresceremos, porque é isso que Deus e o Evangelho faz com a gente nestas horas de seca espiritual, quando nós vivemos isso nos braços dele. Deus nos devolve a vida, nos bota de volta no jogo. Amém.